Olá, o meu nome é Rogério e hoje estamos aqui para o nosso segundo vídeo da série Por que me falaram que a Bíblia diz que? Você já deve ter ouvido que há uma aparente contradição entre o que os apóstolos dizem em suas cartas, em especial as cartas do apóstolo Paulo, e o que Jesus e também a lei ensinam sobre salvação eterna. Você também pode já ter ouvido que se Jesus fala uma coisa e qualquer dos apóstolos que vieram depois dele falam algo que possa soar diferente e até contradizente, devemos ficar com o que o Senhor Jesus disse. Afinal de contas, Ele é Jesus e os outros estão interpretando o que Ele disse. Você já deve ter visto essas Bíblias que têm as palavras de Jesus escritas em vermelho, propositalmente, para diferenciar o que foi dito por Jesus do que é escrito pelos evangelistas. Por que me falaram que os apóstolos não ensinam o mesmo que Jesus ensina a respeito da salvação? E que na Bíblia as palavras de Jesus têm uma inspiração divina maior e por isso são mais importantes. Essa distinção que se faz tem como objetivo dissipar qualquer aparente controvérsia bíblica. Se um escrito diz uma coisa e outro escrito diz outra, devemos ficar com aquele que é dito por Jesus ou pelo discípulo mais achegado a ele e ignorar o que o outro diz, porque não tem a mesma relevância. Mas será que isto está certo? É claro que não. Nós cremos que a Bíblia é coerente e harmônica, exibindo um único plano de Deus que se desdobra em revelações progressivas da sua vontade. E apóstolos e profetas são edificadores dessa fé que tem como fundamento, pedra fundamental, o Senhor Jesus Cristo e a sua obra redentora na cruz. A doutrina que vem do Velho Testamento ou das epístolas do Novo Testamento são doutrinas de Deus, inspiradas por Deus, e consequentemente conferem com os ensinos de Jesus, respeitando, é claro, o tempo e o povo a quem essa mensagem é direcionada. E é nesse ponto que reside a contradição. Jesus, quando esteve aqui na terra, nascido sob a lei, pregou o evangelho do reino aos judeus, que resumidamente poderia ser descrito da seguinte forma: o reino prometido a Israel está para ser estabelecido agora. Se você, israelita, arrepender-se dos seus pecados e converter-se, obedecendo a tudo o que diz a lei e perseverando em me seguir, o reino será instaurado. Nós sabemos que os israelitas rejeitaram o reino e o rei, perseguiram todos que falavam desse reino, e os escritos posteriores dos apóstolos nos revelam que é impossível ao homem alcançar o favor de Deus pela observância da lei, que o justo viverá pela fé. A salvação pela fé, então, entra em contradição com a observância da lei para conquistar o dom divino. E aí? Devemos ficar com o que Jesus disse ou o que os discípulos disseram? Existem duas razões pelas quais nós não cremos que exista diferença entre o que Jesus disse e o que os apóstolos que vieram depois dele escreveram em seu nome. Primeiramente, porque Jesus não escreveu nada, nem sequer uma linha do que está contido na palavra de Deus. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Mateus, Marcos, Lucas e João foram homens escolhidos pelo Senhor e inspirados por Deus para nos revelar por meio dos seus escritos o que Jesus disse e fez enquanto encarne aqui neste mundo. Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas foram instrumentos nas mãos de Deus escolhidos para registrar em seus escritos o que o próprio Senhor Jesus Cristo glorificado lhes revelou pessoalmente. Nosso segundo argumento provém da unidade e equilíbrio entre tudo o que foi escrito pelos apóstolos. Se Jesus não escreveu nada, porém inspirou homens santos, aos quais confirmou por meio de sinais e prodígios, não faz sentido algum acreditar que aquilo que Mateus, Marcos, Lucas e João dizem que Jesus disse tem valor maior do que aquilo que Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas dizem ter escrito por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Até porque há uma constante interação entre eles. E se um deles for falso apóstolo, por que os outros não apontam essa falsidade? Se há alguma aparente contradição entre dois dizeres, melhor é entender as razões e circunstâncias em que uma verdade foi dita em relação à outra, do que simplesmente escolher uma apontando a outra como uma heresia. E é isso que nós pretendemos fazer nessa série de vídeos. Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. Lei e fé. Obras ou um favor imerecido. Fique ligado nos próximos vídeos do Ministério Graça no Brasil e explicaremos o que me falaram que a Bíblia diz.